Boa tarde, pessoal. Sou eu de novo, Danilo Sacramento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos, já perto do finalzinho de substâncias orgânicas. Falei de substâncias inorgânicas, certo? Sal e água. E citei algumas delas lá na origem da vida. E aqui nós vamos falar de continuidade de substâncias orgânicas já perto do finalzinho, porque eu vou falar de ácidos nucleicos, depois de DNA, RNA rapidinho, que são eles, depois as relações deles com as células e acabou. Essa parte de célula toda, né? Eu poderia ter dito essas substâncias antes da origem da vida. Eu citei algumas delas durante a origem da vida, como um prelúdio da vida. Depois assentei essas substâncias orgânicas modernas e antigas e primitivas, e a célula primitiva, a célula moderna. Vamos lá. Os ácidos nucleicos são as maiores moléculas orgânicas de todo o mundo vivo, certo? Elas são as maiores, as que mais têm manutenção de informações, certo? Eles precisam manter informações. O que são essas informações? Resquícios, vestígios de períodos em que essas substâncias sofreram alterações das intempéries, do ambiente, frio, calor, e que acabaram modificando-as de maneira que essas substâncias elas sejam registros vivos das alterações climáticas e modificações, certo? Vivos, orgânicos, né? Que ocorreram desde as substâncias inorgânicas, lá da teoria da abiogênese, até a formação das orgânicas, que são elas mesmas, uma delas os próprios ácidos nucleicos, e o surgimento da vida, certo? Elas são importantes, elas mandam e controlam todo o equilíbrio dinâmico da célula. Certo? Vamos classificar em duas, né? DNA, ácido desoxirribonucleico. Olha lá como eu falei, des menos oxi, um oxigênio, ribonucleico. Menos um oxigênio na pentose. Lembre-se que pentose é um açúcar. Você lembra lá dos açúcares que eu falei, que tinha açúcar no DNA e no RNA? Pois é, tem. Qual a diferença de RNA para DNA? Você tira um oxigênio do açúcar, você tem uma molécula de RNA, tira o oxigênio do açúcar e você tem um DNA. Vai haver modificação e contorcionismo da molécula. A diferença das duas é essa. O DNA tem um oxigênio a menos. E o ácido ribonucleico é a pentose. No RNA. DNA e RNA possuem unidades menores, chamadas nucleotídeos. Certo? Essas unidades menores são padrões existentes. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Por padrão, o que vai mudar é a pentose, certo? O fosfato continua a mesma coisa e vai modificar, por isso, também a base nitrogenada. A pentose continua. O fosfato continua. Depois a pentose tem uma modificadazinha e com ele a base nitrogenada. A base nitrogenada do DNA e do RNA são quase todas iguais. A diferença é que pela modificação de um oxigênio a menos, desculpe,
você tem a timina no lugar da uracila lá no DNA. DNA é AGTC, adenina, guanina, timina, citosina. Só que no RNA você tem a uracil ou uracila, certo? Como base nitrogenada. No DNA você tem por padrão, adenina, guanina e citosina você tem comum entre todos eles, exceto no DNA timina e no RNA uracila. A dica, DNA você GACT no DNA e do RNA você GACO, certo? Ou você pode botar CAGO no RNA, CAGO ou CAGT. Vamos lá, vou dar essa dica de novo. No DNA você tem CAGT ou CAGT, manda alguém cagar. No RNA você tem CAGO e o CAGO. Pronto. Só um besterol só pra você gravar, beleza? Base pirimídica e purídica. Púricas, perdão. Púricas e pirimídicas. Pirimídica é o seguinte, você grava as púricas, que é adenina e guanina, certo? Púrica são adenina e guanina. A bases pirimídicas as bases pirimídicas você tem a citosina, timina e uracil, certo? Você tem as bases púricas, você tem água pura, ou seja, AG são bases púricas, certo? As bases pirimídicas é TUC, exatamente isso, a diferença das duas. O DNA, vamos agora falar um pouquinho do DNA. Antes de falarmos do DNA. Vamos fazer o seguinte. Aqui ficam as dicas. Agora na próxima aula
eu vou falar sobre RNA e DNA. E vou deixar as dicas de RNA e DNA, continuando ácidos nucleicos, terminando ácidos nucleicos, certo? Compartilha esse vídeo, clica no sininho, se inscreva no canal, dá um like, esse padrão, compartilha, certo? Dá o like, bota no sininho, se inscreve no canal e estudem bastante, tá bom? Depois eu vou ver como é que eu faço um vídeo com questões. Eu ainda estou vendo como é que vai ser esse negócio. E bom, boa sorte, bons estudos e até mais.